ociosa dentro da Praça Céu, Estação Cidadania e Cultura, se transformou em um espaço coletivo que proporciona, além da preservação e consciência ambiental, benefícios físicos e mentais a moradores do bairro Boa Saúde. Por meio do contato com a terra, eles fertilizam sonhos e esperançam dias melhores para toda a comunidade. Eu tô aqui já vai fazer 11 anos, né? Então eu sempre plantei aqui atrás. Pouco só para mim, mas plantava, sempre tinha horta. Aqui a intenção minha era colocar pé de frutas por todo. Como eu coloquei a primeira vez, essas árvores que tem aqui, tudo fomos nós que plantamos, né? Inclusive dentro da praça ali, todas as árvores que tem, fomos nós. Eu gosto de lidar com a terra, entendeu? E daí, quando surgiu a ideia, quando eu e a Claudete conversamos, nós podíamos ter uma horta comunitária, porque todo mundo vem aqui pedir tempero, todo mundo vem pedir couve, todo mundo vem pedir alface. Eu disse, se todo mundo plantasse, nós tinha para todo mundo, né? E daí a ideia foi essa, né? Fazer a horta comunitária, onde todo mundo pode participar, plantar, cuidar e colher também, entendeu? E daí muitas pessoas aderiram, né? Acharam maravilhoso. E daí no dia que foi pra gente plantar aqui, encheu de gente, né? Veio gente que nem sabia o que nós estávamos fazendo, mas já se envolveram junto e ficaram aqui mexendo na terra junto com nós. E foi maravilhoso. Como é que tem sido a participação das crianças, né? Eu vi que já tem vários aqui na volta que ajudam a cuidar. Como é que é? Cada vez que a gente vem para molhar ou para mexer na terra, enche de criança. Os que estão na quadra correm tudo para cá. E daí a gente achou importante, né? Eles participarem, eles ajudarem, porque eles mesmos vão aprender a cuidar, porque eu vivo gritando, não pisa aí, não pega aquilo, não quebra aquilo. Então, com eles junto, eles já vão aprender a cuidar desde pequeno, né? Desde o que tá, plantar e cuidar para crescer. E na tua opinião, assim, como é que uma horta dessas e tendo mais projetos assim, também pode ajudar a combater a fome das comunidades, as pessoas se alimentarem melhor, né? Como é que isso se relaciona com a questão do combate à fome? Olha, isso para mim é maravilhoso, porque teve uma época que eu morei lá nas ilhas, lá, a gente buscava na Ceasa frutas e verduras e começamos a dividir com os vizinhos. Tá? Chegou uma época que nós estávamos indo 2, 3 vezes na Ceasa, porque os vizinhos estavam tudo esperando. Então aqui a minha intenção era o quê? Fazer uma horta, ter bastante coisa que eles vão ter aonde vir buscar, porque além de ser saudável, né? Além de ser saudável, vai ser uma coisa que eles mesmos ajudaram a cuidar e plantar, entendeu? E isso vai combater a fome um monte, sem sombra de dúvida. E qual é o teu desejo, assim, dessa horta? Vocês pretendem expandir? Eu vi que tem mais espaços aqui, né? Qual é o teu sonho? É tudo, ver tudo isso aqui plantado. O meu sonho não é parar aqui. Aqui a gente já fez mais um canteiro lá em cima. Juntemos os vizinhos aqui, fizemos mais um canteiro, plantemos. Vamos fazer mais para cima e a intenção é aqui embaixo também, ver tudo plantado, né? Sem sombra de dúvida, a minha intenção é essa, ver tudo plantado, tudo crescido. Então, eu ajudo a horta, né, para molhar as hortas, ajudo minha avó a arrancando para capinar, tirar os bichinhos dela, né, que come. Também, antes eu ajudava a Marlise nas plantas lá também, lá atrás. Ajudei ela por um bom tempo lá. E o que tu acha? Por que tu acha que é importante ter essa horta aqui, para as pessoas virem colher seus alimentos? Por causa que é bom para a saúde, algumas coisas aqui também, né? Tem chá, tem alface bom também, para fazer de salada, né? A horta comunitária foi criada pelo Conexão Esperança em parceria com o Rotary Novo Hamburgo Acontece. O programa, criado em 2014, já realizou uma série de ações no local. Vou conversar com a Claudete agora, que é do Conexão Esperança. Queria que tu falasse um pouquinho do projeto e como vocês participam aqui, auxiliam a comunidade. Assim, o projeto Conexão Esperança está aqui nessa comunidade há muitos anos já. A gente começou em 2013, na verdade, e a gente passou por vários processos e vários momentos. A gente teve um momento que foi bastante só assistencialista, de doação de comidas prontas, inclusive, e que a gente sabe que não é o ideal, mas foi um momento assim, bem importante para a gente criar vínculos com a comunidade, se aproximar. Depois disso, a gente já conseguiu, tanto que nós mudamos o nome de Projeto Conexão Esperança para Programa Conexão Esperança, porque são vários projetos já que vão sendo desenvolvidos.
E dentre deles, um bem importante que a gente está agora muito feliz em poder estar desenvolvendo, que é essa horta comunitária. A ideia da horta comunitária começou assim, porque foi desenvolvido um outro projeto junto com o Fundo Sicredi, que é o Quintal Esperança, que são hortas em casa, hortas em 15 casas. Só que tinham muitas famílias que não tinham espaço nas suas casas para fazer uma horta. Então a gente sentiu a necessidade dessa horta comunitária. A gente fez uma parceria então com o Rotary. Rotary Acontece, que é um dos Rotaries de Novo Hamburgo, que financiou essa horta. E o projeto Conexão Esperança participa organizando e coordenando, e na verdade quem faz tudo acontecer são as famílias. Nessa horta comunitária são 10 famílias que estão participando, elas que organizaram o espaço, que plantaram, que fazem a manutenção, e elas também que vão colher. Então, e a gente entende, acredita que seja só um primeiro passo, que esse espaço aqui é imenso, a Secult nos disponibiliza o espaço, que é muito bom também, né, essa parceria com a prefeitura, e a gente pensa que é só um primeiro passo para um trabalho bem maior, né? E nesse trabalho também a gente fica muito feliz com a participação das crianças, e a gente estimula a participação deles, porque a gente enxerga neles um potencial muito transformador, né? Além das famílias e, enfim, é isso. Como é que esse espaço aqui se relaciona com o combate à fome, né, dessa comunidade, e que um trabalho também que pode se expandir, pode ser exemplo no município que tem uma lei, né, de hortas comunitárias, mas que ainda não está plenamente em vigor, né? Então, como é que essa horta pode ser exemplo para o cumprimento dessa lei? Sim, a gente entende assim que o consumo de verduras e hortaliças é muito importante e o acesso é muito difícil para a comunidade em geral. Então, aqui proporcionando essa plantação e essa colheita, e algumas pessoas que estão participando, por exemplo, nunca nem plantaram nada e não tinham ideia de que num espaço tão pequeno pode ser produzido um alimento tão saudável. Então, tudo isso é um grande estímulo, né? E a gente acredita na multiplicação e a gente vai lutar para que esse trabalho se multiplique. E tem formas com que a sociedade geral possa contribuir com o projeto, né? Como é que as pessoas podem participar também e ajudar a ampliar esse projeto? Tudo isso demanda um custo também, porque foi preciso que fossem construídos os espaços das hortas, tem o sombrite, tem as mudas que precisam ser compradas. Então, a comunidade pode participar com doações financeiras, né? Pode ser através do Pix do Conexão, que todo esse valor recebido é bem administrado e tudo com prestação de contas. E também com a orientação, técnicos que saibam também lidar com horta, todo mundo é bem-vindo também, né? Toda a comunidade é convidada a participar e sempre tem alguma forma de ajudar. Então todo mundo é bem-vindo. Queria que tu, pra gente finalizar, Claudete, falasse assim, qual é o teu sonho, né, com essa horta se tornando realidade, a participação das crianças aqui na comunidade, o que tu almeja desse projeto futuramente? Um grande sonho é a conscientização e entendimento da importância do alimento saudável, a percepção de que a plantação em si não é só o alimento, mas faz bem também para o espírito, cria uma autoestima melhor, porque está podendo criar alguma coisa, né? Produzir, criar. E a nossa ideia é essa, que as pessoas entendam também e que a gente possa ensinar que em qualquer espacinho pode ser plantado, né? E que todo mundo aprenda o valor de uma alimentação saudável, de ter uma horta em casa. Tá certo, obrigada. Os voluntários auxiliam no plantio das mudas e no cuidado diário com a horta. Em breve, eles esperam colher frutos do trabalho coletivo. Eu já sou voluntária, eu acho que mais de 5 anos, que eu já participo do projeto, do mercado, era do almoço solidário, e aí depois com o tempo eles montaram o mercado solidário, né? E é muito bom, um projeto bom, né? Ajuda bastante as pessoas, né? E agora vem com a horta também, que é melhor ainda, né?
Então a gente poder plantar e colher os alimentos, também isso é muito bom, né? E a gente cuida também, a gente tem um dia para cada para vir molhar a horta também, ajudar, fazer na limpeza também. A gente também vem ajudar. E a horta está sendo bom, porque eu também nunca plantei, né? Nem sabia como fazia. Daí a minha amiga ali, minha amiga Gorete, que está me ajudando. Isso vai incentivar com que vocês façam hortas também em casa? Eu não tenho espaço, por isso que eu optei em ajudar ser voluntária aqui, sabe? Porque eu não tenho espaço na minha casa. Mas está sendo bom. E vai ser também melhor ainda quando colher, né? O combate à fome, a valorização da agricultura familiar e da economia sustentável foram os temas debatidos na mesa Fortalecer a Terra, Alimentar o Brasil, realizada no final de janeiro durante o Fórum Social Mundial 2023. O painel, que teve a presença da ministra do Meio Ambiente e Mudança Climática, Marina Silva, foi mediada pelo educador social hamburguense Felipe Ventre. O coordenador do Emancipa NH nos falou sobre a importância desses espaços comunitários e como eles se relacionam com as discussões que ocorreram em Porto Alegre. Começar falando sobre o painel e sobre a importância de ter a ministra do Meio Ambiente participando e trazendo, né, essa mensagem de que o governo agora vai investir em projetos como esse, né, se preocupar com a agricultura familiar. Oi, Dani. Bueno, em primeiro lugar, saudar essa atenção que vocês dão para essa discussão tão importante, né? E é uma honra estar aqui enquanto educador popular e ter estado na mesa junto da Marina nessa condição, enquanto educador popular pela Rede Emancipa. E essa mesa, Fortalecer a Terra, Alimentar o Brasil, ela foi construída a partir de uma série de coletivos, de movimentos, e trouxe para esse encontro algo que eu acredito que a gente pode colocar em dois aspectos bem importantes. Um deles é central, os dois, né? Um deles é sobre a mudança climática e a forma como a gente precisa combater isso. E o segundo é a dignidade das pessoas, né? E como que a gente torna isso possível, principalmente a partir daquilo que é mais básico, como o alimento que está faltando a tantas e tantos brasileiros hoje, né? Infelizmente. A mesa, contando com, para além dessas figuras, né? Essa figura de ministérios do governo Lula, né? Do terceiro governo Lula, além de figuras parlamentares que compõem outros espaços importantes também que dialogam com o tema, como por exemplo Laura Cito, que é representante do Brasil na FAO da ONU, né, que é a frente da ONU de combate à fome. Contou também com uma série de movimentos que produziram experiências como essa que a gente viu aqui hoje, né, na Boa Saúde, experiências populares, comunitárias, que juntam aquilo que a gente tem de melhor, né? Que são as pessoas na sua relação transformando o mundo. E eu acho que, como educador popular, esse é o ponto que eu gostaria de ressaltar. O quanto é pedagógico um espaço como esse aqui e por que isso tem que ser, de fato, uma política pública. Porque responde diretamente aos dois aspectos que a gente trouxe no início da conversa. A necessidade de enfrentar as mudanças climáticas e combater a fome, né, que é o que mais assola a dignidade do brasileiro e da brasileira hoje. E acredito muito que, a partir disso, e uma série de outras políticas tão necessárias e urgentes, né, mas a partir disso a gente consegue tornar esse enfrentamento a esses desafios gigantescos algo popular, né, que se enraize mesmo na vida das pessoas. A gente tem uma lei municipal, que é de 2018, que institui um programa de hortas comunitárias, mas a gente não vê efetivamente esse programa sendo implementado no município, né? Como é que pode, a partir dessa experiência aqui, espalhar isso para toda a cidade? Bueno, Dani, a lei de fato existe, mas ela me parece como uma daquelas leis que surgem muito mais como uma manifestação de vontade do que propriamente como uma maneira de organizar políticas públicas. E é importante que aconteça dessa forma, pelo menos de início, né? Uma manifestação de vontade, ou seja, Novo Hamburgo já manifestou dentro do seu espaço legislativo
a vontade de transformar as hortas comunitárias numa política pública. Mas é preciso avançar nisso. E aí tu observa muito bem que é a partir do que a gente vê na realidade mesmo, né, na prática das pessoas num espaço como esse, uma horta comunitária, que a gente pode identificar meios para isso. Eu diria que é importante a gente analisar aqui que esse é um espaço público, o espaço da Praça Céu aqui na Boa Saúde. É um espaço gerido hoje pela Secretaria de Cultura, a partir do secretário Ralph Cardoso, que tem se mostrado um grande parceiro assim, para esses trabalhos mais populares, mais dos movimentos. E a gente percebe aqui que a estrutura foi possível a partir dessa parceria com a Secretaria de Cultura e, portanto, com a Prefeitura. Mas a gente percebe também que a organização ela foi possível e o investimento necessário foi possível a partir de outros meios. No caso aqui foi um edital articulado por um grupo que foi facilitador para que isso acontecesse. Que já atua há bastante tempo aqui na comunidade também, já tem um histórico, inclusive a minha presença aqui ela se dá a partir da relação que tenho com uma das pessoas envolvidas no período anterior à horta. E justamente uma relação que se deu a partir do Emancipe, inclusive, quando a gente veio para a comunidade com pães de Ora Pro Nobis, trazendo aí para a galera esse diálogo, né, sobre uma alimentação mais nutritiva e que seja mais popular. Afinal de contas, Ora Pro Nobis é algo que dá em qualquer lugar, né? E é importante, voltando então nesse aspecto do financiamento, né, da estrutura, de facilitar mesmo que a coisa seja possível. A lei municipal ela não tem previsão de onde vai sair verba ou por quais meios vai haver uma facilitação de acesso à terra. E é importante também a gente lembrar, Dani, que Novo Hamburgo tem muita terra ociosa. Tanto pública quanto privada, fundamentalmente privada a partir do episódio que marca a história dessa cidade e que marca como um elemento que expande, infelizmente, uma certa miserabilidade, né? Que é a quebra da indústria calçadista e a partir disso a gente vê uma série de espaços ociosos na cidade. Bueno, se a gente tem espaços ociosos, se a gente tem pessoas que sabem cuidar da terra, porque afinal de contas o povo dessa cidade em grande parte veio do interior justamente para trabalhar na indústria calçadista, e por que a gente não alia tudo isso e combate aquilo que é tão brutal que é a fome, sabe? Eu acredito que a gente precisa avançar com uma política pública mais densa, sabe? Mais capaz de operar esses mecanismos todos, para que na prática a gente consolide solução para a vida da galera, como as hortas comunitárias. Não, e é importante também ouvir alguns projetos, né, em cidades, comunidades muito maiores aqui do que Novo Hamburgo, que as pessoas recebem para isso ou podem comercializar os alimentos para a comunidade, né, porque precisa também que isso seja um trabalho remunerado, né? A gente tem pessoas que podem se voluntariar, mas outras que precisam receber pelo seu trabalho. Então, como aliar teoria, prática, né? Também trazer pessoas que tenham conhecimento, assim como tem alguns conhecimentos nessa área, né? Tá auxiliando tecnicamente aqui o pessoal da horta, né? Precisa de recursos também para isso. Sem dúvida, né? A gente não consegue fazer as coisas sem os recursos necessários. A gente abordou dois fundamentais aqui, né? Espaço para fazer, terra e pessoas, que afinal de contas são quem movimentam as coisas, né? Quem tornam as coisas possíveis. Mas evidentemente que essas pessoas elas precisam ter eu não vou dizer garantia, mas uma certa tranquilidade em saber que as suas vidas elas estão asseguradas, elas vão ter o que comer no dia, né? Que a gente sabe que muito da realidade do nosso povo trabalhador hoje no Brasil é tão brutal que a galera trabalha no dia para comer à noite e muitas vezes não alcança isso, né? A gente tem mais de 30 milhões de pessoas literalmente nessa situação hoje, 30 milhões de brasileiros passando fome exatamente dessa forma. E sem falar nos outros 100 milhões que estão em segurança alimentar, ou seja, não sabe se tem para o dia seguinte, né? E muitas vezes uma alimentação muito empobrecida, como bem lembrou a nossa ministra Marina Silva no encontro do Fórum Social Mundial. Às vezes tu
tens acesso a algo que não te nutre. Isso também é insegurança alimentar. Isso gera um prejuízo social, inclusive, em termos de saúde pública. E também foi falado da questão dos alimentos ultraprocessados, né? Que às vezes são mais baratos, as pessoas acabam tendo acesso por conta disso, né? O que também, tendo um espaço assim, pode fazer com que as pessoas diminuam esse consumo, né, de ultraprocessados. Existe um conceito muito utilizado no âmbito internacional, Dani, que é o de deserto verde. Deserto alimentar. Esse conceito é utilizado justamente para a gente poder fazer as medições sobre qual que é o cenário que as pessoas vivem, né, em relação à sua alimentação. E deserto alimentar consiste em a gente não ter acesso a alimentos in natura dentro de um determinado raio, se não me engano, algo que possa ser 15 minutos transitado a pé. E esse deserto alimentar, ele assola a maior parte da população mundial, porque a alimentação in natura virou algo cada vez mais raro, uma vez que o fenômeno global de migração do campo para as cidades, para trabalhar na indústria, né, para servir a essa engrenagem que eu não sei mais se hoje faz sentido para a nossa realidade. Na verdade, eu acredito que não, porque é uma lógica que produz tantas coisas desnecessárias e ao mesmo tempo não dá conta de suprir aquilo que é básico do ser humano, como uma alimentação, como acesso a uma educação, a moradia, né, saneamento básico. Tanta coisa para se fazer e o trabalho todo sendo usado para coisas que não produzem algo que gera solução na vida das pessoas. E essa realidade dos desertos alimentares, ela precisa ser combatida. Porque se a gente está falando que, e isso já é consolidado na ciência hoje, né? E também nem precisava, sabedorias ancestrais já dizem isso, os indígenas, os povos africanos, todos tinham uma noção, e mesmo de outros lugares, né, tinham noção do quanto a alimentação realmente fundamenta o teu organismo, né? Tu és aquilo que come. E a gente não permite que as pessoas acessem mais alimentos de verdade, tão somente processados e ultraprocessados em prateleiras do supermercado. Quanto mais processado, né, ou seja, aqueles alimentos que eu nem gosto de chamar de alimento, né, mas aquilo que se convém chamar de alimento, que foi a sobra da indústria, e aí se joga numa máquina e faz uma pasta com aquilo e transforma num biscoito ou numa massa ou o que quer que seja, e tu dá isso para as pessoas comer como se aquilo tivesse alguma vitalidade que não tem, e as pessoas cada vez mais adoecem por conta dessa alimentação sem vitalidade, uma alimentação que está desconectada da terra. Ela já não nutre mais, porque ela não tem mais a conexão daquilo que nos faz seres humanos, né? Que é ter vindo desse lugar, da terra. Todos viemos desse lugar. Então é importante a gente ter essa lembrança para que a gente possa cada vez mais buscar aproximar o ser humano novamente da terra. Afinal de contas, a gente tem dito muito nos espaços que a gente vai, também na mesa essa com a Marina, né? O futuro será regenerativo e ancestral, ou não será. A gente está aí vivendo as mudanças climáticas, né? O povo em São Paulo agora testemunhou muito de perto o quão drástica vai ser a realidade da humanidade se a gente não der um passo atrás, né? Na verdade, um salto para trás, assim, e buscar outro caminho. Tá certo. E para a gente finalizar, então, queria que tu falasse um pouquinho da tua participação nesse projeto aqui, né? E do sentimento de ver a comunidade envolvida, de ver as crianças que estão aqui, né, vindo participar e também tendo essa aprendizagem, né, da importância da conexão com a terra, de plantar o próprio alimento. Bueno. Eu acabei conectando com esse espaço aqui a partir de uma das camaradas que faz parte do projeto e faz parte desde a primeira etapa, quando não era ainda uma horta comunitária, mas eram hortas dentro das casas das pessoas. Uma delas era a Andréia, aqui da comunidade do residencial Boa Saúde. E a Andréia, tive contato com ela a partir de uma ação do Emancipa. A gente estava fazendo um diálogo com a comunidade sobre uma alimentação mais diversa, levando pães de ora para nobres e com farinha orgânica, inclusive, para algumas famílias. E aí, num determinado momento, a Andréia nos levou para mostrar a horta que ela tinha nos fundos de casa, que era parte desse projeto, né? Eu achei muito interessante essa dinâmica de levar para dentro da casa das pessoas para que elas pudessem perceber os ciclos da vida, né, que ocorre dentro de uma hortinha, assim. Porque, afinal de contas, é isso que nos permite cuidar de um espaço como esse com o zelo necessário.
A partir do momento que o projeto evolui, então, para trazer a experiência que as pessoas constituíram nas suas casas para um espaço comunitário, a gente tem o que eu acredito que é uma das chaves assim, para a gente realmente transformar a vida em sociedade, que é o encontro das pessoas fazendo as coisas que mudam as vidas. É simples, a gente se encontra e faz aquilo que tem que ser feito. Mas, de novo, né, voltando naquilo que a gente falou antes, é preciso recurso. Os recursos não podem ficar nos mesmos lugares de sempre. Se a gente pensar que hoje um produtor orgânico precisa de um processo muito burocrático para certificar que o seu alimento é orgânico, enquanto o agronegócio brasileiro, que envenena a terra, os rios, o ar, e não produz alimento para a mesa do brasileiro, produz apenas commodity para vender para fora, e estão ganhando bem porque o dólar está alto, né? Esses caras têm incentivo fiscal de mais de 300 bilhões ao ano. E as pessoas têm que buscar, com os seus próprios esforços, sem recursos, dar conta de virar essa página. Não, a gente precisa de política pública urgente. O Emancipa se soma a esse movimento que luta por uma alimentação digna para as pessoas, se soma aos movimentos regenerativos que vêm desse lugar do ambientalismo, né? Importante, como a ministra mesmo lembrou a gente naquele encontro. A luta ambientalista, ela não é uma luta elitista, ela não é uma luta de meia dúzia de bacana, ela é uma luta essencialmente popular, porque ela é uma luta pela terra, e ela nasce do povo que estava ligado à terra, como eram não só o marco, né, dos seringueiros com Chico Mendes e depois com Marina Silva na segunda geração, mas fundamentalmente antes com os indígenas, com os povos que foram escravizados e viviam nessas terras, e disputavam espaço para constituir uma outra forma de vida. Um espaço como esse aqui, ele nos ensina a constituir outra forma de vida. E é isso que a gente precisa. É pedagógico. Tá certo, Felipe. Obrigada pela tua participação e parabéns pelo teu trabalho, pela luta, né? Não só pelo meio ambiente, mas como pela educação também. Vale. Bom, esse foi Felipe Ventre falando um pouco, né, sobre o nosso tema de hoje. E para finalizar, eu vou deixar com vocês um trecho da entrevista coletiva da ministra Marina Silva, que nós estivemos lá em Porto Alegre acompanhando. Até o próximo programa. A importância do momento que a gente está vivendo, de fato é um momento de reconstrução das políticas públicas, de fortalecimento das instituições públicas e de reconstrução e afirmação da nossa democracia no contexto de uma grave crise econômica, social, política e de valores, em que o governo de frente ampla do presidente Lula está firmemente trabalhando para dar as respostas. O mundo inteiro caminha na direção do enfrentamento do problema da mudança climática. O Brasil é um país que tem uma forte contribuição a ser dada, porque a nossa maior emissão de CO2 vem do uso da terra, do desmatamento. Mais de 70% das emissões brasileiras é em função do desmatamento. Uma outra parte vem em relação à questão da agricultura, da pecuária, vem em relação à indústria, vem em relação ao setor de energia, ao setor de transporte, são vários outros vetores, mas o maior dele é desmatamento. Então, nós estamos retomando de forma atualizada com uma vantagem. Antes, quem falava de política ambiental transversal há 20 anos atrás, quando eu vim aqui no Fórum Social, com 44 anos, agora com 64 anos, não é? Eu fico até emocionada, porque, né, naquele momento a gente fez políticas públicas que são reconhecidas no mundo inteiro. Nós vamos retomar essas políticas públicas à luz das necessidades do presente, com a diferença de que agora a política ambiental é transversal para todo o governo. Foi o próprio presidente Lula que disse que a política ambiental estará na agricultura, estará em transporte, estará em Minas e Energia, estará no Ministério da Fazenda, com meu querido companheiro Fernando Haddad, que trabalhamos muito juntos naquela época, né? Eu como ministra do Meio Ambiente e ele da Educação, nós fizemos as conferências infanto-juvenil. Mobilizamos nas 3 edições 11 milhões de jovens e adolescentes. E agora ele vai me ajudar no Ministério da Fazenda para que a gente faça com que o Brasil cumpra aquilo que o presidente Lula falou que ia fazer, né? Fortalecer a democracia, combater a desigualdade, criando um novo ciclo de prosperidade com sustentabilidade econômica, social e ambiental. Isso não acontece da noite
para o dia. Será um governo de transição, na minha perspectiva, e nós vamos procurar botar as principais pilastras para essa transição, né? Temos 4 anos para trabalhar muito e que esse processo também não é só do governo, é das empresas, é da sociedade civil, é da comunidade científica. No caso da segurança alimentar, nós precisamos de terra fértil, nós precisamos de água, nós precisamos de dar suporte, de assistência técnica e acesso à terra para os produtores. Eu costumo dizer que um país com 8 milhões de quilômetros quadrados tem lugar para uma economia diversificada, tem lugar para o agricultor familiar, tem lugar para os extrativistas, os povos indígenas e para o agronegócio de base sustentável. Hoje existe uma parte do agronegócio que quer fazer todo um processo de certificação, de rastreabilidade, que não quer ver seus investimentos associados ao crime, à violência, à destruição do meio ambiente. Por quê? Não existe agricultura sem água, não existe água sem floresta, e é por isso que o presidente Lula tem o compromisso de desmatamento zero até 2030. É uma tarefa hercúlea. E hoje o maior produtor de arroz orgânico são os movimentos ligados aos movimentos do Sem Terra, que hoje são grandes produtores de alimentos saudáveis. O que nós temos que fazer é ter o apoio do governo em 2 frentes. Nós temos, o Plano Safra e temos o Pronaf. Como é que o Pronaf vai servir de base para que a agricultura familiar seja cada vez mais forte e sustentável e que possa fazer parte, inclusive, das compras públicas, para ajudar os agricultores? Como é que o Plano Safra vai servir de base para a transição para a agricultura de baixo carbono? Porque a agricultura é importante para o Brasil. Nós temos uma importante parte da nossa balança comercial ligada ao setor do agronegócio. Agora, vamos separar o joio do trigo. O que é o agronegócio e o que é o agronegócio. E é isso o debate que o governo quer fazer. Eu e o ministro Fávaro já estamos numa agenda para que a gente possa ter uma agenda comum de desenvolvimento sustentável para a agricultura. Eu e o ministro Paulo Teixeira, uma agenda comum de desenvolvimento sustentável para a agricultura familiar. Eu e a ministra Soninha Guajajara, com os povos tradicionais, com os povos indígenas. Nós criamos uma Secretaria de Populações Tradicionais e Desenvolvimento Rural Sustentável, uma Secretaria de Bioeconomia, exatamente para que a gente possa fazer com que o Brasil tenha um novo ciclo de prosperidade. Como diz o presidente Lula, com democracia, combate às desigualdades, combate à fome e sustentabilidade.